Olá, pessoal. Sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos do IFPE do Campus Recife. Na aula de hoje, vamos estudar sobre lógica programada. Apenas uma introdução de lógica programada. Então, podemos começar definindo o que é PLC. Então, é uma sigla em inglês, né? Programmable Logic Controller, que também é conhecida como CLP, Controlador Lógico Programável em português. Então, ele é um computador, um pequeno computador que realiza funções de controle em vários níveis de complexidade. Então, esse computador ele é projetado para trabalhar em ambiente industrial, com variação de temperatura, de umidade, vibrações, distúrbios elétricos e outras variantes que existem no ambiente industrial. De uma maneira simples, aqui podemos observar que ele é composto de um módulo de entrada, um programa, aqui é um ambiente onde você vai, através de uma linguagem específica, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, você vai escrever aqui o programa e aqui o módulo de saída. No módulo de entrada, você vai ter aqui alguns elementos que são chamados de sensores, mas não são apenas aqueles sensores que nós estudamos, certo? Então, são aqueles elementos que vão dar a entrada do sinal, que é através de quê? De um botão, de uma chave fim de curso e de um sensor também. Agora, ele vai fazer o quê? Ele vai, através desse sinal, que estão conectados aqui, esses sensores no módulo de entrada, você vai executar um programa para ele dar um sinal de saída. Então, esse sinal de saída, você vai acoplar no CLP esses elementos que são chamados de atuadores. Então, por exemplo, uma lâmpada de sinalização, uma válvula pneumática. Então, ele vai ligar uma bobina da solenoide e com isso vai movimentar a válvula. E também pode movimentar motor elétrico. Então, qual é a história do CLP? Como é que surgiu? Achei bem interessante trazer isso para vocês, é que o primeiro PLC ele surgiu no final dos anos 60, na indústria automotiva, que foi com a finalidade de abreviar os tempos de parada das máquinas na produção. Então, naquele tempo, a indústria automotiva, ele suspendia a atividade produtiva toda vez que mudava a produção de um modelo de montagem do mesmo tipo de automóvel. Então, era o seguinte, se ele mudar o modelo, significa o seguinte, mudar uma peça ou outra, certo? Então, o que ocasionava isso aí? Ele tinha que mudar todos os quadros elétricos. Então, se perdia muito tempo e o custo era muito elevado para a empresa. Então, a utilização dessa nova tecnologia, que foi os PLCs, então, que o processo ele tem que ser mais simples, né? Então, ele substituiu esses quadros elétricos, tá certo? Então, os quadros elétricos não eram mais necessários, né? Então, tudo agora, toda a programação simplesmente era feita nesse dispositivo, no PLC. Então, os novos PLCs de hoje em dia, então eles reduzem os tempos de parada da máquina de modo a tornar-se competitivos no mercado. Então, a gente pode observar aqui que hoje, o mercado PLC ele cresceu muito de volume. Então, cerca de 120 milhões de dólares em 78 para cerca de 100 bilhões de dólares nos primeiros anos da década de 90. Então, continua crescendo, em relação a vários modelos, em relação a vários fabricantes aí, e um mais eficiente do que o outro. Mas quais são as vantagens e desvantagens na utilização do PLC? Vamos identificar aqui, em relação à flexibilidade. Então, é uma vantagem, porque no passado, como eu falei, a máquina automática ela requeria um quadro elétrico próprio, feito de componentes eletromecânicos, projetados exatamente para aquele tipo de máquina. Então, se a gente variava o funcionamento da máquina, significava mudar todo o quadro elétrico de comando. Então, hoje você faz só o quê? Só modifica a programação no PLC. Fácil gestão das falhas. Então, os modernos programas, eles conseguem diagnosticar falhas de maneira rápida e simples, em qualquer problema de automação industrial. Grande número de contatos. Então, ele tem um número de contatos teoricamente ilimitado, enquanto nos circuitos eletromecânicos tradicionais, com o relé, então o número de contatos ele geralmente é bem limitado. Como eu já tinha falado, baixo custo, em relação a
ao custo de você toda vez substituir e modificar todos os quadros elétricos de relés. Então, ele realmente tem esse baixo custo. E também as operações de funcionamento, eles podem ser observadas por um computador mesmo, né? Então, durante sua execução. Então, ele pode ser testado previamente em um PC, mediante uma simulação, e depois, definitivamente, você coloca ele na área, né? No campo, para ser executado o programa. E velocidade de operação também, né? Então, na maioria das vezes, o PLC ele é mais veloz em executar uma tarefa de automação industrial do que um quadro de comando eletromecânico. Agora, as desvantagens. Então, é uma nova tecnologia, então, o que acarreta isso aí? Nem sempre o trabalhador da indústria, né, ou empresa, quer realmente converter, né, o seu modo de pensar e adequar-se a uma nova tecnologia. A aplicação fixa. Então, algumas aplicações têm uma única função, que não pode ser mudada. Então, nesse caso, não é conveniente utilizar um PLC, como, por exemplo, uma chave estrela-triângulo para um motor trifásico, tá certo? Ou uma eletrobomba. E condições ambientais extremas é que realmente ele é um equipamento eletrônico, né? Então, é um local muito insalubre, então ele não consegue trabalhar. Então, aqui nessa figura está representado um esquema de blocos, né, de um controlador lógico programável genérico. Então, ele tem uma fonte de alimentação, unidade de entrada, a CPU, a unidade de saída e aqui a memória, onde tem os dados e o programa, e aqui os periféricos. Então, essa fonte de alimentação ele é utilizada para converter uma tensão alternada de rede, que é geralmente 220 volts, em uma tensão contínua, geralmente 12 ou 24 volts. Então, para o funcionamento da CPU e dos dispositivos também de entrada. Então, a gente pode observar isso aí. Então, a CPU, ele lê os sinais, né, de entrada e carrega as informações provenientes das máquinas adquiridas por meio de um botão, como eu falei, um sensor. E se existe uma variação de sinal, né, por exemplo, então essa CPU ela reage elaborando novos dados segundo a lógica interna do programa e gera os sinais na amplitude certa para a saída. Então, e esse sinal de saída vai ser o quê? Você vai ter aqui acoplado os chamados atuadores, que são, por exemplo, uma válvula pneumática, tá certo? Uma luz de sinalização. Agora, aqui de uma maneira bem simples e bem direta, nós temos aqui é o PLC, o equipamento. Nós temos aqui uma alimentação, né, de 24 volts. Aqui nós estamos representando um contato, que é um contato que vocês já sabem que é normalmente aberto, né, NA, que pode ser um contato de um botão, por exemplo. Então, ele vai ser ligado aqui, aonde? Na entrada do CLP. E a saída? Eu quero acender uma lâmpada, simples. Então, a lâmpada, ela vai ficar, aqui é uma lâmpada de sinalização, né, por exemplo. Então, ela vai ficar aqui acoplada na saída, tá certo? Então, de uma maneira geral, é essa denominação aqui. Então, nós podemos utilizar esse PLC também para realizar o movimento e ser aplicado, né, num circuito pneumático e hidráulico, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente utilizar esse PLC nos nossos circuitos pneumáticos e hidráulicos. Falando da unidade de entrada, né, então, ela é a parte responsável por receber os sinais elétricos provenientes de botões, sensores, etc., e é a parte sensitiva do CLP. Então, a partir dos sinais recebidos pelas entradas, o CLP vai executar as ações programadas, tá certo? Então, essas entradas, esses elementos, né, esses sensores, esses elementos que estão ligados na entrada do CLP, eles vão ter a denominação de letra I. Então, por exemplo, I 0.0. Tá? Então, é um componente. I 0.1 é outro componente. E assim vai. Na unidade de saída, ela é a parte responsável por fazer a comunicação do CLP com o lado externo. O que é esse lado externo? É o que eu falei, né? E eles também falam sobre
designam como atuadores, que é a válvula pneumática, que é um motor elétrico, certo? Então, do sistema. Então, controlando as válvulas pneumáticas, motores e etc. De acordo com o programa que você vai escrever nele, certo? Então, como as entradas, também eles podem receber sinal analógico ou digital. Então, as saídas também eles vão ser representadas pela letra O. Então, exemplo, O 0.1, O 0.0 e por aí vai. Então, em relação a sinal digitais e sinais analógicos, os sinais digitais é aqueles on-off, também conhecidos, né? Então, são representados por valores discretos e variam apenas entre 0 e 1. Então, ele só tem ou 0 ou 1, né? Então, como a gente disse, ou aberto ou fechado. Já os sinais analógicos, não, né? Então, aqueles são aqueles sinais que assumem quaisquer valores, né? Incluindo entre um limite inferior e superior, que a gente chama de range. Então, eles justamente trabalham numa faixa determinada de valores. Então, o CLP, ele lê os sinais analógicos através de números binários, convertendo-os para sinal digital. Então, o sinal pode ser informado pelas entradas e saídas através da tensão ou da corrente. Então, por exemplo, em corrente contínua, 12 a 24 volts, e corrente entre 10 e 15 miliamperes. Agora, falando um pouco da linguagem de programação, certo? Então, essa linguagem, ela é de acordo com uma norma, né? Uma norma de referência do PLC, que é a IEC 61131-3. Então, ele que resume todas as modalidades de programação do PLC. Então, essa norma, nós podemos elaborar esse programa com uma linguagem gráfica ou uma linguagem textual. Na linguagem gráfica, nós temos o diagrama ladder, chamado diagrama de blocos funcionais ou blocos lógicos e sequenciamento gráfico de funções. Na linguagem textual, nós temos a lista de instruções e o texto estruturado, né? Então, por exemplo, na lista de instruções. Então, esse modo de programação, ele é praticamente a linguagem de máquina muito parecida com a linguagem assembler. Ou seja, é uma linguagem que usa diretamente as instruções do microcomputador. Então, esse sistema ele é pouco intuitivo, né, e pouco prático. Então, não tem uma representação gráfica, né, e requer muito tempo do programador para a pesquisa de falhas do programa, certo? Então, já o texto estruturado, essa linguagem de programação é de alto nível. Então, ele aqui usa as linguagens de Pascal, Basic e C++, certo? Então, e também é indispensável a aplicação ou também nas redes de comunicação. Então, o mais utilizado, mais simples, né, é a linguagem gráfica, certo? Então, é o diagrama ladder aqui. Então, é LD, Ladder Diagram. Então, é uma linguagem, essa linguagem de programação, ela é mais utilizada, tá certo? Então, ladder, a gente pode até ver aqui mais um pouco na frente e pronto. Do inglês, né? Ladder, ele significa escada, tá certo? Então, devido ao formato particular da sua representação. Então, aqui são alguns ícones, tá certo? Para você desenvolver essa programação no PLC, que é a linguagem ladder, tá certo? Então, aqui nós temos, aqui a parte, ele começa com a programação aqui da esquerda para a direita, aqui é a entrada e aqui é a saída, tá certo? Então, essa parte aqui, ó, é a parte da saída. Então, por exemplo, você quer a saída de quê? Se é uma válvula pneumática, o que é que você vai colocar aqui? No nosso caso, empregando para sistemas pneumáticos, né? Circuitos pneumáticos. Aqui seria o quê? A solenoide, é isso? Pronto. E aqui a entrada seria o quê? Botão, né? Então, aqui temos um contato que é fechado, aqui um contato aberto, né? Que ele chama de contato off, contato on, tá? Liga, desliga, e assim é feita a programação ladder. Agora aqui é a linguagem com diagramas de blocos funcionais, FBD, certo? Então, é uma linguagem de portas lógicas, que permite desenhar um esquema clássico de eletrônica digital. Então, é muito utilizado no sistema de controle de grande instalação de processos. Então, central termoelétrica,
instalação química e outras, tá certo? Então, ele tem essas portas aqui, ó. Então, essa parte aqui, desses componentes. No caso aqui, nós temos uma comparação, né, entre um circuito elétrico com relés. Aqui, já usando o CLP, nós temos os blocos funcionais e aqui com a programação ladder. Então, se aqui nós temos um contato aberto, como por exemplo uma chave, tá? Então aqui, quando a gente aciona, né, essa chave aqui, esse contato fecha e a gente liga o relé. Então, esse contato aqui, quando o relé é ligado, então o contato do relé ele fecha, né? Ele comuta, então aqui ele fecha. Então, essa lógica aqui, ela pode ser representada desta maneira, através desses blocos funcionais, e aqui também desta maneira aqui, para a programação ladder, ou seja, diz a mesma coisa, tá? Então, vai ligar o relé, aqui, ó, nós sabemos que aqui é um circuito selo, não é isso? O K aqui, ó, a mesma letra, é importante nós utilizarmos essa questão da letra, e aqui o contato fechado, esse 2 aqui, que é esse contato aqui. Então, na linguagem ladder, você simplesmente coloca essa programação lá no CLP dessa forma aqui. E também existe uma linguagem que é a sequenciamento gráfico de funções, SFC. Então, foi uma linguagem desenvolvida na França com o nome de linguagem Graph7. Então, ela representa o funcionamento por passos de um processo automático de modo muito similar aos diagramas de blocos. Certo? Então, aqui esta representação é chamada de linguagem Graph7. Pronto, então aqui está um resumo da linguagem de programação. Aqui é a linguagem ladder, aqui é a linguagem IL, que é a lista, você escrever mesmo, né, um programa. Aqui é a linguagem ST, texto estruturado. Aqui nós temos FBD, né, o diagrama de blocos lógicos, e aqui o sequenciamento gráfico de funções, certo? Que é o Graph7. Pronto, mas na prática, como funciona? Então, na prática, na nossa prática, né, na nossa disciplina, como vamos utilizar esse CLP? Então, aqui você já sabe que é um circuito que nós temos com um atuador de duplação, aqui uma válvula direcional 5 vias com 2 solenoides, Y e Y2. E a gente quer aqui, o objetivo é que a haste avance e depois a haste retorne. Como? Bem, aí vamos olhar aqui o circuito elétrico de comando, utilizando os relés, né, que são esses cais aqui, que você já conhece. Então, eu vou acionar o botão B1, eu vou energizar o relé. O contato desse relé K1, eles vão comutar, então aqui fecha, selando, né, aqui. E aqui fecha também esse contato K1 e energiza o solenoide Y1, fazendo com que a haste liga aqui, né, a haste vai avançar porque a válvula ela vai comutar, né? Ela vem para o lado direito e o ar comprimido vai para a câmara traseira do atuador. Muito bem, ele avançou. Para retornar, aí aqui, ó, eu vou acionar B2. P2 eu aciono, né? Aí comuto aqui o contato, fecha, passa a corrente, energiza K2. K2 energizado, ó, eu venho para cá, ó, fecha esse contato para energizar Y2 e aqui esse, ó, abre. Então, essa solenoide, ela desliga, né, e liga Y2. E aí a haste retorna, porque aí a válvula vai retornar para o lado esquerdo. Então, nós já vimos isso nos circuitos eletropneumáticos. Agora, se formos colocar exatamente esse circuito numa linguagem ladder no CLP, nós iremos fazer simplesmente isso aqui, ó, apenas isso. Então, vamos lá no computador, então vamos abrir o programa e vamos abrir lá abrir o software, né? E vamos fazer essa programação. Vamos escrever exatamente como está aqui, tá certo? E depois pegamos o CLP, levaremos para o circuito montado, esse circuito aqui, e faremos as ligações. Então, é assim que funciona o PLC. Então, a gente não precisa mais fazer todas essas ligações, apenas isso aqui. Então, as entradas. Então, nós vamos ligar aqui um botão, ó, I00, a gente representou aqui como o botão B1, tá certo? Aqui, ó, B1.
aqui o contato fechado, ó, aqui o contato fechado, e que vai ligar quem? A saída vai ser o quê? Vai ser a solenoide Y1, pronto, direto, tá certo? E aqui é o selo, não é isso? Então, lembra aqui, ok? Aqui tem a mesma nomenclatura, a saída 0.0 e aqui a saída 0.0, tá? Então, é esse selo aqui, ó. E para energizar Y2, então vamos escrever aqui lá no CLP, na programação, que representa o B2, é I 0.1, que é I é a entrada, tá certo? Aqui, ó, I entrada 0.0 e aqui 0.1 para B2. E eu vou ligar quem? Eu vou ligar Y2, que eu vou chamar na linguagem LADA de O 0.1, que é a saída, né? Então, quando eu setar, a gente chama assim, eu vou setar aqui, então fecho o contato e vai energizar Y2, tá certo? Então, com esta programação lá no CLP, eu vou exatamente executar o movimento dos atuadores, ok? Obrigada e até a próxima.